O tema da mensagem de hoje é como ser fiel em tudo. Repita comigo: eu desejo ser fiel em todas as coisas. Daniel capítulo 6, versículo 1, acompanha comigo no quadro. Daniel 6, versículo 1, que diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Diz: em Daniel havia um espírito excelente. Eu terei esse espírito excelente. Continuando, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Quem quer ser fiel, amado? Fiel a Deus a qualquer custo. Às vezes tem que fazer escolhas difíceis, todos os dias. Sabe, por recusar-se a parar de orar ao Deus vivo e verdadeiro. Todo dia nós somos talvez indagados, ou de certa forma somos repreendidos para que não possamos orar ao Senhor. Saiba de uma coisa: a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, e Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, nós temos um momento de comunhão, de intimidade com Ele. Amém? E por isso, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Ou seja, desde que você coloca uma criança no mundo, você precisa primeiro alimentar essa criança. A mãe então começa dando a ela o seu leite materno. Começa ensinando, e ao tempo vai passando, vai engrossando esse leite, até que essa criança chega ao momento de uma idade em que ela possa comer e comer sozinha. E ela vai escolher aquilo que ela quer comer, aquilo que ela gosta mais de comer e aquilo que ela não gosta. E difere de uma criança para outra. Tem criança que gosta de legumes, de brócolis, de chicória, né? Que é difícil. E tem criança que não gosta de legumes nenhum, mas tudo é questão de ensinar. Algumas adaptam-se ao costume da mãe, mas, segundo a ciência, diz que quando é a fase de aprender a comer, tudo que o pai e a mãe der para essa criança, ela vai aprender a comer. Porque existe uma fase da vida da criança que ela não tem paladar total. Para ela é quase tudo igual. Então se torna até uma brincadeira. Nós no mundo espiritual somos exatamente a mesma coisa. Quando nós começamos a nos alimentar da palavra de Deus, muitas vezes você lê e não entende. Muitas vezes você lê e não consegue entender. Mas saiba que isso é um alimento. A mesma coisa a oração. Alguém um dia chegou para mim e falou: pastor, eu começo a orar, mas aí eu começo a orar, não dá 3 minutos, acaba o assunto. Eu não tenho assunto mais, eu não sei mais como continuar orando. Como que eu devo fazer? Eu vejo os irmãos orando 10, 20, 30, 1 hora sem parar, e eu não tenho essa intimidade. Por quê? Qual a diferença?
A diferença é que tudo é questão de intimidade. O quanto mais você vai fazendo, melhor você vai ficando, e esta intimidade começa a crescer. Perceba que o texto diz o seguinte, que Daniel tinha o costume, ele tinha uma aliança de orar 3 vezes ao dia. Vamos imaginar que Daniel orava uma parte de manhã, uma parte à tarde e uma parte à noite. Ele era alguém que tinha um espírito excelente. Quando eu ando muito com uma pessoa, muito tempo, eu passo a ter as características dessa pessoa, sim ou não? Eu passo a ser pelo menos igual a esta pessoa, ou pensar igual a ela, ou agir como ela age. Quando nós começamos a ter essa intimidade com Deus, consequentemente, Ele passa a ter intimidade conosco. E aí, meu irmão, o que acontece contigo? Você passa a ouvir a voz de Deus. Você passa a ter o Espírito de Deus. É onde que Daniel tinha esse espírito de excelência. Tudo que ele fazia era excelente. Ao ponto do rei Dario, que era o rei da cidade, daquele país, entendeu que Daniel era a pessoa mais indicada a ficar no lugar dele. Mas preste atenção, era uma coisa inédita, porque Daniel não era nascido naquelas terras. Daniel era judeu, mas Daniel tinha, tudo que ele fazia era tão excelente, que o rei então confiava e era amigo íntimo dele. Eu quero te fazer uma pergunta, amada. Você quer ser amigo íntimo de Deus? Precisamos fazer como Daniel fez, priorizar, amém? Eu sei que quando você passa da hora do almoço, o seu organismo já começa a reclamar. Por mais que você corre para lá e para cá, não é? Às vezes a gente esquece de almoçar. Já aconteceu isso contigo? Esquece de almoçar porque está trabalhando, porque está fazendo, está, né, ocupado com alguma coisa e às vezes esquece. Você esquece, mas seu organismo não. Algumas pessoas começam a tremer, a pressão dá uma baixa, né? Você talvez não consegue já raciocinar tanto porque lhe falta algo. Nós precisamos orar a Deus da seguinte forma: Senhor, eu quero ter desejo de te buscar e orar todos os dias, na mesma condição, na mesma proporção que eu me alimento, que eu sinto falta do alimento. Amém? E quando nós começarmos a orar desta maneira, Deus vai nos presentear. E você pode ter certeza, meu irmão, que você terá o Espírito excelente, o Espírito Santo, agindo de uma maneira excelente na sua vida. Amém? Imagine que Daniel, ele, pela escolha dele ser fiel, ele causou inveja aos outros que tinham a mesma função política que ele. E por recusar-se a parar de orar ao seu Deus, ao Deus verdadeiro, Daniel teve que passar uma noite na cova de leões. Cova de leões era como se fosse uma caverna, onde eles colocavam os leões lá, e alimentavam muito pouco esses leões, porque o castigo que eles usavam na época era para pessoas que faziam coisas bárbaras. Eles lançavam pessoas dentro daquela cova. Imagina, leão que come uma vez por semana, né? Teria que comer todo dia. Eles alimentavam às vezes 1 ou 2 vezes por semana, e estavam famintos. Qualquer um que caísse lá dentro, eles não pensavam 2 vezes. Se a pessoa saísse correndo, talvez eles olhavam uma picanha saindo correndo, sabe? Imagina você com fome vendo um espeto de picanha passar. Você vira um leão. E Daniel, irmãos, ele prefere fazer a vontade de Deus. Às vezes nós somos paralisados, às vezes nós somos impedidos de fazer alguma coisa para Deus, às vezes alguém quer nos impedir de fazer algo para o Senhor, mas saiba do seguinte: quem te chamou, quem te escolheu, quem conduziu você a ter o seu nome escrito no livro da vida, não foi você. Não foi você que levantou a mão e disse: olha, eu aceito. Foi o Espírito Santo que te chamou. Então não se preocupe, Deus está no comando. É Ele que está no controle. Aparentemente tudo está fazendo, sabe, um furdunço, um barulho danado para tirar da presença de Deus. Mas saiba, amado, que Ele demorou todos esses anos para te trazer de volta ou para te chamar. E não vai ser à toa que Ele vai te deixar. Ele não desiste de você. Mesmo quando vier o momento de desistir, Daniel, ele tinha algumas opções a fazer. Disseram o seguinte: Daniel, é melhor você cumprir a ordem do rei. E os seus supostos amigos, na verdade, eram inimigos, sabia que ele não iria cumprir.
Porque se ele tinha um propósito de orar, ele iria orar. Amém? Ele iria fazer. E aí disseram que a lei era, durante 30 dias, ninguém podia pedir nada para ninguém, senão a permissão do rei, e não orar, não dobrar o joelho diante de Deus algum, senão diante do rei. E Daniel não cumpriu essa lei. Sabe, irmão? E ele então faz algumas escolhas. Ele faz a vontade de Deus e fez rejeitar as opções que tinha à sua frente. A primeira opção: quem escolhe ser fiel, rejeita a racionalidade do pecado. Daniel poderia ter parado de orar e ter feito um racionamento, uma racionalização. São 30 dias, são só 30 dias. Olha o que diz Daniel 6,7. Concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova de leões. Sabe? Daniel poderia dizer assim: não, tudo bem, já que estão proibindo, né? Já que se eu não ouvir, se eu não atender, eu vou para a cova de leões. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me calar durante 30 dias, eu não vou orar. Durante 30 dias eu não vou fazer nada. Depois de 30 dias eu volto a orar, normalmente como eu sempre fiz. Mas existe um porém, amado. Não é assim que a fidelidade funciona. Amém? Se você é fiel, a tua fidelidade tem que ser acima de todas as coisas. Daniel entendeu que fiel, quem é fiel é 100% o tempo todo. 100% do tempo é ser fiel. Quem não é fiel 100% do seu tempo é infiel. Preste atenção. O marido que trai a esposa uma vez por ano, ele é tão infiel quanto aquele que trai todos os dias, sim ou não? Mas é só uma vez por ano. Ele é fiel 99%, 1% ele não é. Esse 1% faz a diferença? Lógico que faz. Ou você é ou você não é. Ou você faz ou você não faz. Amém? Às vezes a racionalização é uma porta aberta para a permissividade. Ou seja, a consequência daquilo que nós fazemos é incompatível com a fidelidade. Eu não posso ser fiel apenas alguns dias, de vez em quando, ou quando eu sinto vontade. Daniel falou: não, eu oro todo dia, 3 vezes ao dia. São 90 vezes por mês. Se o mês é de 31, 93 vezes. Ele vai parar 93 vezes porque alguém criou um edito, alguém que estava simplesmente querendo prejudicá-lo, querendo achar uma brecha, criou um edito para ele não fazer. Preste atenção, meu amado. Se a tua oração, a tua comunhão com Deus, a tua fidelidade, a tua opção está incomodando alguém, saiba que a quem está incomodando é o inferno, não são pessoas. O diabo tem usado pessoas para tentar te bloquear. Amém? Para tentar te paralisar. Mas saiba do seguinte: isso quer dizer que o espírito que está em você é um espírito excelente, a ponto de incomodar aqueles que estão à sua volta. Amém? Um cristão, quando ele tem uma vida muito branda, muito calma, ninguém se levanta, ninguém faz nada, alguma coisa de errado tem. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos chamou e que o levantar do inimigo seria muito grande para te incomodar. Imagine que se nós apagarmos todas essas luzes, apenas uma luz estiver acesa, esta luz acesa, ela será a diferença em toda a escuridão. Tu és a luz acesa da escuridão. Tu és a luz da tua família, tu és a luz da tua casa, tu és a luz do teu bairro. Amém? Você sabia que se lá no teu bairro começar a ter muito índice de roubo, começar a ter, bandidos entrando nas casas, na frente da tua casa, talvez está se formando uma cracolândia, você tem o poder da oração de dizer: Senhor, eu não aceito isso, pelo menos num raio de 1 quilômetro quadrado em volta da minha casa, porque está escrito no Salmo 34, que o Senhor acampa os seus anjos ao teu derredor. Acampar é fazer morada por um determinado tempo. A Bíblia diz que nós cristãos perecemos por não conhecer, ou por não dar ouvido, ou por não ler, ou por não orar a palavra de Deus. São direitos adquiridos que o Senhor já alcançou. Nós tínhamos um tempo atrás um problema nesta rua.
Estávamos tendo problema com a igreja, perseguição. Tinha foco de drogas muito forte aqui, principalmente nessa rua. Estava tendo, pancadão. E nós nos incomodamos. Fizemos uma campanha e durante algumas semanas nós rodeávamos esse quarteirão inteiro, orando ao Senhor. Não orando alto, que nem aqui na igreja, não. Orando, marchando e orando. Amado, não demorou 2 meses, sumiu tudo, acabou tudo. Graças a Deus nós temos paz. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: pede-me as nações e eu te darei por herança. Ou seja, Deus não tem limite para te abençoar. Você só precisa entender que você tem o Espírito de excelência, que você tem o Espírito Santo, como Daniel. Daniel disse: me lance na cova dos leões, porque nada vai acontecer, porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está no mundo. O Senhor te chamou para ser a diferença. Segundo, quem escolhe ser fiel rejeita a ocultação. Vamos racionalizar, amados, de forma negativa. Versículo 10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, ele entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do Senhor teu Deus, como também antes costumava fazer. Preste atenção. Se você tentar imaginar onde é a tua casa, você não sabe exatamente, mas digamos que o Ricardo mora aqui na rua Chile. A rua Chile é para essa direção, né? Se eu falar assim, olha, você vai impor as mãos daqui da igreja, às vezes a gente faz alguns atos proféticos assim, em direção à tua casa e você vai orar. O que acontece? Ele está aqui, a casa dele está quase 1 quilômetro de distância, mas ele vai impor as mãos e o Senhor vai alcançar lá. Daniel, quando ele foi para essa cidade, ele separou o quarto dele, onde tinha uma janela que dava ao lado oriental, ou seja, era mais ou menos na direção do templo de Jerusalém. E todas as vezes quando ele orava, ele abria a janela, dobrava o seu joelho em direção ao templo, ele estendia as mãos e dizia: Senhor, eu não estou lá no templo, eu não estou lá na tua casa, eu estou aqui a milhares de quilômetros de distância, mas a aliança que nós temos é uma só. E quando ele orava, Deus respondia. Você sabia que você pode fazer isso? Lá na tua casa, lá do teu trabalho. Imagine onde está o templo da adoração profética. Onde está o templo da igreja que você congrega, da igreja que você ora, da igreja que você é fiel? Estende as mãos para lá e fala: Senhor, eu estou em aliança contigo agora. Está havendo uma guerra no mundo espiritual. Está tendo um problema sério na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, seja onde for. Estende as mãos e fala: agora nós estamos em aliança. Você pode ter certeza que Deus vai bradar do céu e vai colocar por terra tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida. Porque Deus brada na vida do fiel. Nós temos aliança. Quando você faz isso no mundo espiritual, todos nós que somos corpo de Cristo, consciente ou inconsciente, o Espírito Santo começa a nos incomodar. Um vai estar lavando louça, outro vai estar dirigindo, outro vai estar tomando banho, outro vai estar dormindo, outro vai estar acordado. Na hora o Espírito Santo começa a incomodar e a gente sente uma vontade imensa de orar e começamos a orar. Imagina um corpo inteiro orando, é um exército inteiro diante do inferno e colocando ele por terra no lugar onde ele deve estar, debaixo dos vossos pés. Era um decreto, o rei não podia voltar atrás. Daniel poderia ter fechado a janela, amado, e ter ido orar num lugar, que ninguém o visse orando. Ele poderia então fazer a ocultação. Quem é fiel não oculta. Deixa eu te falar uma coisa, não seja um cristão camaleão. Se alguém perguntar: você é cristão? Abra a tua boca e fala: sou filho do Altíssimo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de falar o Deus ao qual você serve. Daniel não poderia, porque a janela todo dia estava aberta. Ele orava ali era o lugar de oração e todo mundo via. Ele não poderia se ocultar, ele não poderia, ir para um porão, por exemplo, porque ele não era um crente 007. Ele era alguém autêntico, Ele não é aquele que de vez em quando ele orava, ele tinha intimidade com Deus. Você está entendendo, irmão? Deus tem uma obra na sua vida. Não é assim que a fidelidade funciona. Fiel, e quem é fiel de verdade,
não se esconde, não se encolhe. Coloca o rosto à frente da batalha e diz: maior é o que está comigo. Tem coisas que parece que vêm nos amedrontar, mas tenha certeza do seguinte: o Senhor disse: eu serei contigo até a consumação dos séculos. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está tapado, os olhos dele não estão vendados, a boca dele não está fechada, o braço não está encolhido para que não possa estender e te abençoar. Não tem nada que ele não possa fazer. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar num dos seus ungidos. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz: tu és ungido de Deus. Amém? 3. Quem escolhe ser fiel rejeita a dissimulação. Ele poderia antes, talvez, ter fechado aquela janela. Daniel poderia ter mantido, talvez, a janela aberta, mas fingir que não estava orando. Ele poderia sentar numa cadeira e dizer assim: já que eu não posso orar, eu vou sentar numa cadeira aqui 3 vezes ao dia, vou fechar os olhos, fingir que eu estou cochilando e vou começar a orar em pensamento. Sabe o que é isso? É aceitar a ordem que é negativa àquilo que você faz. Certa vez eu estava indo para o interior de São Paulo. Eu estava com meu rádio ligado, louvando ao Senhor, orando. Meu carro estava em ordem. Estava tudo em ordem. E um guarda me parou. Eu não lembro se foi na Marechal Rondon ou foi saindo da Castelo Branco. E ele me parou, pediu o documento, eu dei o documento, pediu a carta, dei a carta. Pediu para me descer, eu desci. Pediu para me abrir o porta-mala do carro, eu abri. Tirei todas as minhas coisas e o louvor tocando e eu louvando. E ele começou a procurar e não achou nada. O Espírito Santo falou assim: ele quer dinheiro. Ainda que meu carro estivesse ilegal em alguma coisa, eu não iria dar dinheiro para ele. Porque eu não posso me corromper e cometer o mesmo pecado que outras pessoas cometeriam. E ele então disse que meu pneu não estava bom, que a minha placa estava ilegível, e aí ele pegou o talão e foi multar. Eu disse: então, por favor, o senhor multe. Só que eu sei o teu nome, eu tenho provas que não está no próximo posto policial, que eu não vou fazer isso aqui. Eu tenho e conheço os meus direitos, e sei para quem vou ligar. Agora, passa a multa, por favor. Vamos ver quem pode mais. Se sou eu com Deus ou o Senhor com a sua corrupção. E ele desconversou, falou que eu estava tentando ludibriar. Eu tentando ludibriá-lo? Eu estou correto. O Senhor é que está avançando, tentando me pressionar algo que não é real. Me aponta qual é o erro do meu carro. Não, documentação tá bom, mas esse pneu parece, não quer dizer que é. Sabe, irmão, às vezes o inimigo ele tenta te amedrontar, colocar palavras que você não falou, te trazer situações ao qual você não está vivendo. E quando nós olhamos esta suposta autoridade, às vezes ficamos com medo. Eu conheço pessoa que não deve nada, mas quando vê polícia, sei lá, dá um medo, dá um calafrio. Não temos que ter medo de polícia, não temos que ter medo de nada, nem de ninguém. Maior é o que está contigo. Quem está errado tem que ter medo sim, porque está errado tem que pagar por isso, não é verdade? Nós devemos respeitar as nossas autoridades, mas não podemos deixar o diabo usar essa autoridade para tentar roubar alguma coisa que é seu, ou para tentar, saquear algo que não vem de Deus. Finalizando, ele me liberou para ir embora. Falou: eu vou te liberar. Ainda quis dar uma de bonzinho, né? Vou te liberar, mas da próxima vez que você passar aqui, você dá uma olhada aí nos seus pneus, dá uma olhada no sei o quê. Uma outra vez eu tinha um carro, quando eu comprei ele já veio com uma placa da frente pequena, bem pequenininha, estreita, era um carro esporte. E também um guarda tentou fazer de tudo. Eu disse: então, se é proibido, e recentemente eu fiz
a vistoria do meu carro. Antigamente tinha aquele negócio que ia, como era a placa de São Paulo, vocês lembram? Tinha que passar por eu não lembro como era o nome daquilo. Não, que tinha que ir lá, eles colocavam um aparelho para ver se não estava emitindo... Controlar isso. E aquele pessoal é chato, né? Se não tiver tudo em ordem, eles olham tudo, até se vidro está funcionando, para-brisa, e nunca questionaram da minha placa. E este guarda fez de tudo. Nesse dia estava eu, o pastor Messias, eu não lembro mais quem estava. Eu disse, meu senhor, então o senhor me prova que lei é essa que diz que eu estou irregular. Porque ele queria dinheiro, queria amedrontar, queria confrontar, usar de abusos, sabe? Esta lei usou de abuso contra Daniel, de uma coisa que eles não tinham aonde pegar Daniel. Daniel era uma pessoa que fazia tudo por excelência, eles não tinham aonde acusá-lo, então eles tentaram acusar de que maneira? Vamos proibir que ele fale com Deus dele, e quando ele for falar, ele vai ser lançado na cova de leões. Ele imaginou, ele vai ter medo de ir na cova dos leões, aí ele vai parar de orar, e aí Deus vai parar de abençoá-lo. E Daniel entendeu que eu posso ir para a cova de leões, mas ficar diante do meu Deus calado, eu jamais ficarei, porque o meu maior prazer é adorá-lo. Amém, meu irmão? Ele podia fingir que estava orando, ao invés de se ajoelhar, ele poderia ficar sentado numa cadeira, sabe, orar em pensamento, mas não é assim que a fidelidade funciona, ou você é, ou você não é. Fiel que é fiel, não é fingido, não é dissimulado. Amém? É explícito, é descancarado, é fiel ao extremo. E aí então, Daniel estava lá e ele diz, algum momento alguém vai me pegar aqui. E aí foram até lá, pegaram o Daniel, dizendo, olha, você descumpriu a lei, e portanto você descumpriu a lei, você vai ser lançado na cova de leões. E você conhece a história, ele foi lançado na cova de leões, aqueles leões estavam famintos. Daniel, quando entra naquele local, eu acredito que como homem ele teve medo. Todos nós teríamos medo. Imagine, um bando de leão em volta dele, todos eles famintos. Mal a pessoa era lançado lá, eles já pulavam e comiam as pessoas. Daniel, quando ele ora, a sua oração foi assim, Senhor Deus, eles são tão teu servo quanto eu. Eu sou racional, eles irracional. Eu estou alimentado, eles estão com fome. Mas se o Senhor acha que chegou a minha hora, então seja feita a tua vontade. Tira o medo do meu coração, mas eu estou pronto. Mas se não, o Senhor envia um anjo, e Deus envia o anjo e fecha a boca de leões. Aqueles leões na hora viraram gatinhos. Aqueles leões naquela hora, sabe, viraram realmente muito manso. Por quê? Porque quando nós estamos em perigo, os anjos do Senhor estão contigo, o Espírito Santo de Deus te conduz. Então, meu irmão, a melhor coisa na vida é fazer a vontade de Deus. A melhor coisa na vida é agradar ao Senhor, que pode nos dar tudo. Ele é dono do ouro e da prata, Ele é criador dos céus e da terra. Tudo que foi feito para Ele, por Ele, e tudo que existe sem Ele, nada existiria. Por que eu preciso fazer para outros, se não para o Senhor? Você está entendendo? Quantas vezes você foi fiel com alguém, e essa fidelidade não durou em nada, essa amizade não durou em nada? Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho 20 anos de ministério. Eu nunca vi ninguém reclamar da fidelidade do Senhor. Ele é fiel. Mesmo que nós falhamos a nossa fidelidade, Ele permanece fiel. E Daniel estava lá. E a Bíblia diz que o rei Dario, naquele momento que ele foi lançado, percebeu do golpe que deram em Daniel. Ele era amigo de Daniel, mas ele não podia revogar a lei. E ele ora e jejua a noite inteira. E o jejum, meu irmão, ele quebra qualquer principado. Pastor, qual a finalidade do jejum? A finalidade do jejum não é ninguém passar fome. É que no momento que você está em jejum, sabe, você está colocando o seu corpo em oração. O momento que você está jejuando é um sacrifício que você faz, em referência a Deus. E aí você é que estipula, olha, eu vou ficar tantos dias sem comer isso, sem comer aquilo, ou só vou tomar água, enfim, cada um tem um propósito. Então o seu corpo naquele momento, ele está em plena obediência, porque quem comanda o seu corpo é você. E esse jejum Deus aceita, Deus responde. E a Bíblia diz que o rei Dario, que era muito amigo de Daniel, ele se coloca em jejum. E no outro dia ele foi até a cova. E ele começou a clamar, Daniel,
Porventura o teu Deus te livrou dos leões? E ele ouve a voz de Daniel dizendo: sim, meu amigo, o meu Deus fechou a boca dos leões. Então ele cumpriu o propósito, manda tirar Daniel de lá. E quando Daniel sai de lá, aqueles que armaram essa armadilha se prostram diante de Daniel pedindo perdão. Automaticamente eles foram condenados com a própria lei, que não era para se prostrar diante de ninguém exceto ao rei. E o rei disse: então vocês acabaram de descumprir a lei, lança-os na cova dos leões. E aí os leões não foram educados. O anjo já tinha batido em retirada, e os leões estavam já palitando os dentes, dizendo: é agora. Primeiro entrou um salvo, os leões não tocou. Depois entraram 6 endemoniados, e os leões os tragaram. Isso prova a fidelidade do Senhor. E Deus então foi exaltado naquele lugar. Amado, quem quer ser fiel tem que rejeitar a racionalização pecaminosa da carne. A nossa carne, ela tem a tendência a dizer: não tem nada a ver. Você pode fazer, ninguém está vendo. Deus entende. Pecado nos separa de Deus. Pecado, nos tira da presença de Deus. A ocultação e a dissimulação. Nem que para isso você precise enfrentar leões famintos, dia e noite. Mas Deus vai honrar aqueles que são fiéis. Daniel 6,16 diz assim: então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Confie no Senhor, e você verdadeiramente prosperará. Verdadeiramente Deus te honrará. Amém, meu irmão? Às vezes pode se tornar difícil a situação, mas saiba que melhor é servir ao Senhor do que estar de costa para Ele. Por maior que seja a luta, saiba que o Senhor é fiel, e Ele é fiel para concluir a obra na tua vida. Amém? Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor.